Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos juntos para realizarmos este estudo. Desejo a todos muita paz, serenidade, alegria, bom ânimo, para que possamos realizar os nossos estudos e para que a semana que vai se iniciar seja uma semana de bastante otimismo e esperança. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de materialização e desmaterialização, bicorporiedade, bilocação e transfiguração. Vamos então aprender as diferenças entre estes termos. Materialização e desmaterialização. Nós temos aqui então a imagem de uma médium materializando os fluidos. De um lado nós temos aqui vemos o ectoplasma saindo pelo nariz e pela boca, pelas mãos da médium. E na outra foto nós vemos o ectoplasma saindo pelas mãos da médium. O que é materialização, então? Materialização é a mesma coisa que ectoplasmia. É um fenômeno mediúnico de efeitos físicos pelo qual os espíritos, utilizando a substância ectoplasmática fornecida pelo médium, eventualmente complementada pelas duas assistentes, e adicionando os fluidos espirituais e os fluidos da natureza, se corporificam total ou parcialmente no plano físico. Então, é um fenômeno onde o ectoplasma que sai do médium, esse médium ele é de efeitos físicos, é colocado junto a ele fluidos da natureza e fluidos espirituais, e esse ectoplasma ele vai adquirir uma forma, e ele poderá ser visível e poderá ser tocado também pelas pessoas que estão participando ali do fenômeno de materialização. Vamos compreender então o que é o ectoplasma. O ectoplasma, essa palavra ela vem do grego ectos, que significa fora, exterior, e plasma vem da palavra passem, que significa dar forma. Em biologia, é a parte periférica do citoplasma, ou protoplasma da célula, que é excluído, que está fora, em volta do núcleo. Então, para a gente entender o que é o ectoplasma na biologia, eu coloquei aqui essas figuras. Então, nós temos uma figura, um modelo de uma célula, onde vocês estão vendo aí a indicação das organelas, que são pequenas estruturas que tem dentro da célula, que são responsáveis por fazer respiração, alimentação, digestão e uma série de outras funções metabólicas. A parte vermelha está indicando o núcleo da célula, que é onde fica o material genético, que é responsável pelas nossas características hereditárias, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós. E o citoplasma, que é essa parte transparente, que parece uma gelatina transparente. Então, esse daí que é considerado o ectoplasma. E é ele que sai da célula no processo de ectoplasmia. Então, para fazer a materialização. Então, ele sai de dentro da célula, ele vai sair lá pelo nariz, pela boca, pelas mãos do médium, e ele em contato com o ar e misturado aos outros fluidos que nós já vimos no slide anterior, ele vai adquirir uma consistência material. Em alguns casos ele pode ser tocado, em outros casos ele dura um determinado tempo e depois ele vai se dissipando com a luz. E aqui do outro lado eu coloquei aqui umas células da pele e células musculares, para que vocês vejam, comparados ao desenho, a parte real. Então, a célula da pele, essa parte rosinha é o núcleo e a parte em amarela é o citoplasma, ou o ectoplasma. E as células musculares, vocês estão vendo o núcleo em azul, a parte verde que seria ali citoplasma ou ectoplasma, e a parte em laranja, quase avermelhado, que é a membrana celular, é aquilo que delimita a célula, que dá a ela a sua forma, né? Então, mais uma vez lembrando que o ectoplasma
é igual ao citoplasma celular, que é uma substância meio que gelatinosa que sai da célula no processo de materialização dos espíritos. O que é o ectoplasma, então, segundo o Espiritismo? Essa palavra designa a substância fluídica que, em determinadas circunstâncias, emana do corpo de certos médiuns pelos orifícios naturais, como as narinas, a boca, e serve para a produção de fenômenos de efeitos físicos, principalmente os conhecidos por materialização, como nós já vimos no slide anterior, de onde ele provém, que é de dentro das células do nosso corpo, né? E aqui, então, uma vez fora do nosso corpo, ele vai se materializar, como a gente vê na foto aqui ao lado. André Luiz vai descrever o ectoplasma da seguinte maneira: parece uma pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida. E ele vai dizer também que ele está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica. Não tem a fluidez do perispírito nem a densidade da matéria. É o que se poderia chamar de semimatéria. Quer dizer, ele não é tão leve, tão sutil quanto a matéria que forma o perispírito, mas também não é tão pesado e tão grosseiro quanto a matéria que forma o nosso corpo físico. Ele é uma matéria intermediária. Então, ele tem essa plasticidade, essa capacidade de ser moldado e em contato com o ar, ele então se materializa. Ele fica, a palavra não seria endurecido, mas ele adquire uma consistência que permite com que a gente veja a forma e, dependendo da situação, possa tocar e sentir aquela substância. Materialização, então, é o fenômeno pelo qual os espíritos se corporificam, total ou parcialmente, tornando-se visíveis a quantos estiverem presentes no local das sessões. Não é preciso ser um médium para ver um espírito materializado. Materializando-se, corporificando-se, pode o espírito ser visto, sentido e tocado. Aqui nós temos uma fotografia da época que o Chico Xavier participou de algumas atividades de materialização. Nós vemos ali um médium sentado na cadeira, observamos ali o ectoplasma saindo da boca do médium e formando, dando a forma ao espírito que está atrás do médium. Essas sessões elas são feitas em salas totalmente fechadas, onde não há luz, e é realizada por médiuns de efeitos físicos, porque esses fluidos, esse ectoplasma, eles se dissolvem com a luz do sol. Os aspectos do ectoplasma são tão variáveis quanto que vão desde uma forma rarefeita, que o mantém invisível, porém registrável por outros métodos, até o estado sólido e organizado em estruturas complexas, tais como os espíritos materializados, agêneres ectoplasmáticos. A palavra agênere significa espírito materializado. Entre esses dois extremos, ele pode passar por estados diversos: gasoso, plásmico, floculoso, amorfo, leitoso, filamentoso e líquido. Então, a gente está vendo aqui duas imagens, essas imagens são reais, das épocas em que esses fenômenos eram realizados. Nós temos aqui o ectoplasma saindo do médium de uma forma que parece um fluido, um vapor, uma fumaça, na primeira foto. E na segunda foto nós já vemos a formação do rosto do espírito, Então, para mostrar para vocês essa fluidez do ectoplasma e depois como ele vai se condensando para formar a imagem, para formar o rosto. Dá a entender que esse não é um fenômeno que a gente poderia tocar. Ele parece ser mais fluido, ele parece que se forma no meio de uma fumaça, se a gente pode comparar assim. Nos fenômenos de materialização, os espíritos têm que contar com 3 elementos essenciais a fim de que o trabalho tenha êxito.
O primeiro, fluidos espirituais, que são forças superiores retiradas do fluido cósmico, que está aí disponível no universo. Fluidos ou energias do médium, que é o ectoplasma em si, e dos assistentes que estão participando da reunião, e fluidos da natureza, terrestre, nas águas, nas plantas, etc. Então, são 3 tipos de fluidos que são utilizados pelos espíritos que estão atuando ali na sessão de materialização para poder dar aquela forma e a condição de serviço e às vezes de ser tocado. Podem materializar-se tanto os espíritos desencarnados como também os espíritos encarnados. Aí nós teremos então 2 tipos de materialização. Uma de ordem superior ou sublimada, quando o espírito organiza a expressão corpórea material que a torna visível e tangível, ou seja, aquela em que a gente pode ver e tocar o espírito que foi materializado. E comum, o espírito desencarnado une-se ao perispírito do médium em desdobramento e ambos são envolvidos em ectoplasma sob o comando dos operadores espirituais. No processo de materialização, tanto total quanto parcial de espíritos, vai ocorrer uma desmaterialização parcial do médium. Nossa, o que é isso, né? É a perda da matéria por parte do médium, que pode decorrer tão somente da emissão do ectoplasma. Porque vamos lembrar que lá naqueles slides lá do começo, quando eu mostrei a célula, eu expliquei para vocês que o ectoplasma é a mesma coisa que o citoplasma da célula e que aquela substância dentro da célula, ela vai saindo. Então, se ela vai saindo, vai ocorrendo uma desmaterialização do médium, ou seja, vai saindo uma substância do médium. E aí, em estudos realizados, experiências realizadas por Aksakowski, a esse respeito, levaram à conclusão de que o ectoplasma provém do citoplasma das células. Isso ficou comprovado. Por isso que se explica essa perda de peso do médium, do corpo do médium. Após os trabalhos de materialização, então os espíritos superiores, eles vão refazer através de operações magnéticas essa substância e vão restituir ao corpo físico do médium essa substância inteiramente purificada. Então ele volta a ter lá o peso e a aparência saudável que ele tinha no início do processo, né? Porque se vamos pensar assim, se ele está doando essa energia, se essa substância, a substância está saindo do corpo dele, ele ficaria como que uma pessoa desidratada, não é assim? Aí quando quando a pessoa é reidratada, ela readquire de novo o seu bem-estar, as suas funções e volta a sua cor e a pessoa passa a ter de novo aquela aparência de saúde. Então vejam que é um fenômeno bastante complexo, não é um fenômeno simples, não é para qualquer pessoa, não pode ser feito em qualquer lugar, requer bastante cuidado, requer bastante disciplina, estudo para que esse trabalho possa ser realizado. E nos dias de hoje também não é um trabalho comum. São raras as casas espíritas que têm esses trabalhos de materialização. Vamos agora entender o que é bilocação. É o fenômeno anímico que consiste na manifestação de um espírito encarnado em estado de emancipação ou desdobramento, projeção astral ou viagem astral. Vamos lembrar que desdobramento, projeção astral ou viagem astral é tudo a mesma coisa, tá? Só palavras diferentes para designar a mesma coisa, o mesmo fenômeno. Então, essa bilocação ocorre quando o corpo está num local e desdobrado, ele vai aparecer num outro lugar, num lugar diferente de onde ele está o seu corpo físico. E aqui nós vamos ter o exemplo de Antônio de Pádua.
né, que Antônio de Pádua ele estava numa região e ele foi até Portugal, se não me engano, para fazer a defesa da família dele que estava sendo acusada de homicídio. Ele saiu, ele pede licença no convento, ele sai à noite, no outro dia ele aparece no tribunal para fazer a defesa da família dele. E ele estava em desdobramento, então o corpo dele estava no mosteiro e o seu espírito estava no tribunal. Então é um exemplo de bilocação. Agora, bicorporiedade. Na bicorporiedade, a alma em desdobramento adquire visibilidade para as pessoas comuns. Em alguns casos, também pode ser tocada. E também, né, a alma está num lugar diferente de onde se encontra o seu corpo. Então, aqui nós temos o exemplo de Santo Afonso, que em Arienzo, na manhã do dia 21 de setembro de 1774, depois de haver celebrado uma missa, atirou-se num sofá, entrou em transe profundo, desdobrou-se e materializou-se onde se encontrava o Papa Clemente XIV e assistiu ao seu desencarne. E em 22 de setembro, às 7 horas da manhã, no momento mesmo em que Afonso recuperava os sentidos, chega a notícia da morte do Papa. Então, nós estamos vendo aí que na bilocação, o desdobramento ocorre em um local diferente onde está o corpo físico. Então, o corpo físico está num local e o espírito aparece em outro. Na bicorporiedade, o corpo físico também está num local, o espírito aparece em outro, mas ele aparece materializado, ele pode ser visto e pode ser tocado. Então, a diferença está aí. Na bilocação, eu vejo o espírito num local diferente do corpo, mas não posso tocá-lo. E na bicorporiedade, eu vejo o espírito no local diferente em que o corpo está e posso tocá-lo. Ele é tangível. O desdobramento. Eu inseri aqui o desdobramento porque às vezes a gente se confunde bastante. Então, para que a gente possa também compreender. O desdobramento corresponde ao estado de emancipação completa da alma. Essa emancipação é liberdade, liberdade total da alma. O espírito encarnado, revestido dos seus envoltórios, projeta-se para fora do corpo, do qual se separa por uma cópia ou um duplo, como a gente vê aqui na figura ao lado. Esse fenômeno tem por objetivo a conscientização do homem da realidade do plano espiritual e que ele se identifique como um ser imortal, filho de Deus e cidadão do universo. Então, esse é o objetivo do desdobramento. Às vezes o pessoal fala assim, eu me desdobro o tempo todo. Eu estava aqui, quando eu vi, eu estava lá, não sei aonde, porque eu pensei na pessoa. Então, por que eu me desdobro? Para que serve o desdobramento? É justamente para isso, para que a gente entenda que nós somos espíritos, para que nós entendamos que esse corpo, nós estamos usando ele por um objetivo de aprendizado e de evolução, mas que nós somos imortais, somos filhos de Deus e cidadãos do universo. Então, para que a gente tenha esse contato com a espiritualidade e adquira essa consciência espiritual. Essa é a função do desdobramento. E daí nós podemos fazer uso desse fenômeno para diversas atividades na casa espírita, sempre na casa espírita, sempre sob a supervisão de alguém mais esclarecido, mais experimentado, para que possamos desenvolver essas faculdades em benefício das pessoas que necessitam. Nunca para satisfazer a nossa curiosidade ou a nossa vaidade. E a transfiguração? O que vem a ser a transfiguração? É o resultado de uma transformação perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivente, isto é, materialização do próprio corpo espiritual, dando origem a formas belas, radiosas, luminosas,
se forem espíritos elevados, ou a formas feias e horríveis se forem espíritos inferiores. Nesse fenômeno ocorre a mudança do aspecto de um corpo vivo, tanto na aparência dos traços fisionômicos, como no olhar, na voz, no peso do corpo, etc. Aqui nós temos a imagem histórica da transfiguração de Jesus, que é quando ele, junto com os apóstolos, ele se transfigura. O que é isso? O corpo de Jesus irradia uma luminosidade que chega a enceguecer as pessoas que estão ali próximas dele. E ao seu lado aparece Moisés e Elias, com os quais ele conversa, né? Então, nós vemos isso também às vezes nas sessões mediúnicas, quando um espírito se incorpora e ele chega a mudar a tonalidade de voz do médium. Às vezes ele muda as expressões faciais do médium, às vezes ele muda a postura do médium também, né, a postura física do médium. Então a gente pode ter isso também como exemplo de uma transfiguração. Então, resumindo o nosso estudo, no desdobramento, o nosso corpo ele fica livre, fica emancipado, e o desdobramento tem a função de nos colocar em contato com a espiritualidade, para que nós entendamos que somos espíritos imortais. Na bilocação, o nosso espírito desdobrado, ele pode aparecer num outro lugar e o seu corpo fica no quarto que nós nos encontramos ou na sala que nós nos encontramos e o espírito num lugar diferente. E lá ele não pode ser tocado, ele não é tangível, ele pode ser apenas observado. Na bicorporiedade, nós em estado de desdobramento, no quarto ou na sala que nós estamos, nosso espírito se materializa num outro local. E aí ele pode ser tocado e pode ser visto. Então é a possibilidade de tocar. E na transfiguração é um efeito físico que se produz sobre o nosso próprio corpo, onde nós vamos irradiar luz ou nós vamos mudar as feições do rosto, a tonalidade da voz e às vezes até mudar a forma do corpo. Tá? Isso às vezes acontece em alguns processos de incorporação. Então essas são as diferenças. E aqui nós encerramos então o nosso estudo. Aguardo as perguntas, os questionamentos ou considerações de vocês para que nós possamos responder. Desejo a todos um ótimo sábado e o nosso estudo do Evangelho vai ficar para a próxima semana. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.